Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós, portanto, estamos neste lugar preparando, portanto, um vídeo, não é? Aliás, um culto em forma de vídeo para que os irmãos possam, então, assistir, obviamente, que derivado ao problema que nós estamos passando neste momento, é do conhecimento de todos, né? Então, por isso nós vamos ter que fazer, né, cultos online. Então, esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui e gostaríamos, eu sugiro, peço aos irmãos, então, que para além de poder assistir, ouvir a mensagem que vocês vão passar para vocês agora, ouvir no seu celular, ouvir onde quer que você, no seu tablet, etc., ou no computador, onde for melhor, mas nós queríamos sugerir, não é, que você tivesse um momento do seu culto, o seu culto, utilizando essa mensagem, utilizando essa palavra, reúna, portanto, você juntamente com os seus filhos, na televisão, pode colocá-lo na televisão, e ali vocês possam, então, cultuar a Deus, ter o vosso culto, né? E ali vocês podem, não só, além do culto, né, vocês aproveitem isso para vocês orarem, né, também em favor dessa situação, né, que seja um momento em família, um momento de vocês. Amém? Esse é o desejo do meu coração, é o desejo do nosso coração. Amém. E eu quero dizer o seguinte: a palavra de Deus nos diz que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Então, como cooperar para o nosso bem nessa situação? Eu creio que mais do que nunca, o ajuntamento da família, a oportunidade que nós, família, estamos tendo de reunirmos em casa com a nossa família e buscarmos a presença do Pai. Então, esse é um grande privilégio para nós precisamos aproveitar esse tempo, porque estará realmente contribuindo para o bem da nossa família, da nossa casa. Amém, queridos? Beijo sem vírus. Tudo bem, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto desta noite. Um culto de grandes bênçãos que eu creio que Deus tem para a sua vida, para as nossas vidas. Eu peço a você que está aí agora, abra o seu coração, deixa Deus falar com você nesta noite. Nós vamos começar louvando ao Senhor com uma canção, logo depois estaremos trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Feche seus olhos onde você estiver, vamos falar com Deus agora. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, nesta hora, meu Deus. Nos prostramos diante do Senhor, meu Pai, e entregamos nosso coração diante da presença do Senhor, meu Pai. Pedimos ao Senhor nesta hora que venha de encontro às nossas vidas, ó Deus, aos necessitados. Pai, onde quer que eles estejam agora, que o Senhor esteja visitando de uma forma poderosa. Ó Deus, libertando aqueles que estão oprimidos, ó Deus. Aqueles que estão sentindo, Senhor, oprimidos Pai, pelas as notícias, pelas situações, ó Pai, ao seu derredor. Pai, mas eu creio que grandes coisas o Senhor tem e o Senhor pode fazer quando nós levantamos, Deus, com o nosso coração voltado para o trono da Tua graça. Nós oramos agora pedindo a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Queria saudar a todos os amados com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É bom estar na casa do Senhor, onde nós podemos celebrar, glorificar, exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Quero, portanto, neste momento, convidar a todos que pudessem abrir as suas Bíblias comigo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler desde o versículo 1 até o versículo de número 10 apenas. Depois você pode ler o restante do texto, que o texto é bastante bom, bonito e poderoso. Glória a Deus. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, pretendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas e 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Glória a Deus. Nós temos aqui, portanto, um texto que fala sobre a perseguição da igreja por parte não somente dos judeus, mas principalmente pelas autoridades da altura. E nós vemos aqui que Tiago, irmão de João, ele tinha sido morto ao fio da espada por Herodes. E diz a palavra do Senhor que isso agradou aos judeus. E, obviamente, que Herodes, querendo agradar ao povo, então também mandou prender a Pedro e mandou guardá-lo. Diz a palavra do Senhor aqui que colocou ali 4 escoltas de 4 soldados cada um para guardar Pedro, para proteger Pedro, para livrar que Pedro fosse, então, liberto por alguns, porque eles pensavam que as pessoas, os cristãos, poderiam, quem sabe, ali entrar e então libertar Pedro, uma vez que Herodes pretendia, então, apresentá-lo ao povo, ou seja, julgar a Pedro e, consequentemente, matá-lo para que também pudesse agradar ao povo, que foi isso que aconteceu com Tiago. Ele pretendia fazer a mesma coisa. Muito bem, e diz-nos a palavra do Senhor, queridos, que
enquanto Pedro estava preso, a palavra de Deus nos diz aqui que a igreja do Senhor Jesus estava continuamente em oração em favor de Pedro. E eu fico a pensar aqui, quando eu leio esse texto, eu fico a pensar o seguinte, que Tiago tinha sido morto ao fio da espada por Herodes, e a Bíblia não faz menção de que a igreja fez qualquer oração por Tiago. A verdade é que a Bíblia diz que Tiago foi morto ao fio da espada. E o que se entende aqui é que, como a igreja se apercebeu do que poderia acontecer com Pedro, a Bíblia aqui nos fala que a igreja estava em contínua oração por Pedro. O que eu acho interessante é que a igreja orou, a igreja entrou em oração e Deus então entrou com a provisão, libertando Pedro da onde ele estava. A Bíblia diz que as cadeias caíram por terra, as portas se abriram e Pedro foi livre daquela prisão para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Muito bem, eu não quero estender muito no texto, os irmãos conhecem o texto, e o que eu gostaria aqui de mencionar, ou de falar, de apontar, é para o momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo momentos de tensão. Nós estamos vivendo momentos de incertezas. Estamos vivendo momentos de insegurança. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão com medo, a igreja está com medo, as autoridades estão com medo, não só as autoridades portuguesas, mas as autoridades do mundo todo, neste momento, estão apreensivas por causa desse problema do vírus e eles não sabem o que vai acontecer. O que sabem é aquilo que já aconteceu, problemas gravíssimos nós vemos na China, na Itália, em Espanha, na França, na Inglaterra, por aí afora. Então, nós vemos que os resultados são catastróficos. E também a nação portuguesa, segundo os rastros que esse inimigo tem deixado, caminha também para a mesma direção. E o que acontece? Nós, então, como Igreja do Senhor Jesus, recebemos, portanto, orientação, né, do governo, das autoridades eclesiásticas, para que nós, então, evitássemos ajuntamentos para evitar a proliferação do vírus. Muito bem, nós, então, por entendermos que temos uma responsabilidade social, nós e queremos que as coisas alcancem bom êxito, nós então acatamos isso e a partir de hoje a nossa igreja está apenas transmitindo cultos online, como muitas outras igrejas que estão fazendo a mesma coisa. E surgem algumas perguntas, surgem algumas dúvidas, surgem algumas indagações nos nossos corações. E algumas pessoas vão e perguntam-nos: pastor, mas a palavra de Deus não diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus? O que está acontecendo não são as portas do inferno se levantando contra a igreja, contra as pessoas e também contra a igreja, e a igreja vai e fecha as suas portas e passa a transmitir cultos online. Outras pessoas fazem outros tipos de perguntas também, falando acerca do poder que está nas mãos da igreja e que
a igreja deveria, então, utilizar desse poder. É momento da igreja se levantar, é momento da igreja, então, manifestar com poder para que o nome do Senhor se faça conhecido nesta terra. Queridos, e eu entendo o seguinte, eu estava pensando acerca dessa situação, e eu particularmente entendo de que, de fato, é um momento da igreja se levantar. Mas é um momento da igreja se levantar em oração. Nós estamos vivendo momentos de incertezas. Não há ainda uma revelação de Deus para as nossas vidas acerca desse assunto. E nós não podemos agir como se tivéssemos uma revelação de Deus. Há uma revelação geral, mas não há uma revelação específica. E, portanto, cabe a nós entrarmos em oração. E eu acredito que, de fato, podemos dizer que uma porta se fechou. A igreja, pelo menos o que diz respeito a Portugal, praticamente a igreja evangélica tem as suas portas fechadas. Mas eu acredito, queridos, no poder de Deus para abrir outras portas, como inclusivamente através do culto online. E o irmão pode dizer o seguinte, mas isso não quer dizer uma porta. É uma porta, mas eu acredito que Deus ainda tem outras portas. E é isso que nós vamos fazer como igreja do Senhor Jesus. Queridos, nós não podemos aceitar uma situação de braços cruzados, mas nós deveremos fazer como a igreja primitiva. Segundo a palavra do Senhor aqui, diz a palavra de Deus, veja bem, no versículo de número 3, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. No versículo de número 4, tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, depois da Páscoa, a intenção, então, de Herodes era julgar a Pedro e, consequentemente, condená-lo e matá-lo, como fez com Tiago. Mas a Bíblia aqui diz, então, que enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja de Deus se unia em constante oração em favor de Pedro. Eu creio, igreja, no poder da oração que a igreja do Senhor Jesus se prontifica a fazer. Por isso, eu quero conclamar, eu quero pedir à igreja, em nome do Senhor Jesus, que se levante em oração. Levante com a sua família, na sua casa, onde você está. Você não pode vir para a igreja, você não deve vir para a igreja, amém. Mas você pode ficar em casa, você pode dobrar os seus joelhos e nós podemos todos, como famílias do Senhor, nós podemos clamar, nós podemos orar. Queridos, a igreja pode estar com as portas fechadas, a igreja como templo, mas a igreja viva do Senhor Jesus não tem as suas portas fechadas. A igreja pode clamar, a igreja pode orar e Deus vai abrir as portas. Então, queridos, hoje é o nosso primeiro culto sem os irmãos aqui presentes. É o nosso primeiro culto e vai ser assim por algumas semanas, até que a situação se normalize. E como pastor, a minha grande preocupação, obviamente que a primeira preocupação passa por esta virose que está aí, por esse vírus, que de fato é perigoso, sem dúvida é muito perigoso. A prova disso é que muitas pessoas estão infectadas e outras milhares de pessoas que também já morreram. Então, isso vem provar, né, que esse inimigo é um inimigo perigoso. Mas a minha maior preocupação, queridos,
não está no vírus que está matando por aí, que está infectando as pessoas e levando as pessoas à enfermidade e até mesmo levando à morte. Mas a minha maior preocupação é o vírus do diabo que tem cegado, que quer cegar, que quer levar as pessoas a uma incredulidade, que quer levar as pessoas a um afastamento de Deus. A minha grande preocupação é o fato de que, pela igreja não poder estar reunida, por a igreja não poder estar junto, ao invés das pessoas se unirem em oração, as pessoas vão buscar outras coisas, vão buscar outros tipos de alimentos, vão buscar se envolver com outras coisas que os venham afastar de Deus. Esse é o grande perigo. Porque, queridos, o vírus, o máximo que ele pode fazer é matar o nosso corpo. O máximo que ele pode fazer. Mas a palavra de Deus nos diz, queridos, que se nós nos afastamos de Deus, se nós nos afastamos da presença do Senhor, se nós nos afastamos da verdade, nós não só seremos mortos, mas também a nossa alma vai para o inferno. E é esta a nossa grande preocupação. Por isso, eu quero pedir à igreja que esses dias estejam em oração, estejam voltados para o trono de Deus e busquem uma revelação de Deus, busquem clamar ao Senhor para que essas cadeias que estão prendendo as portas da igreja venham cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ter a liberdade de estar cultuando ao Senhor neste lugar, em outros lugares, né, não só aqui na cidade de Braga, como também em todo Portugal. Hoje recebi também uma mensagem do nosso pastor que está lá na Espanha, e ele estava dizendo para mim, o Reginaldo, ele falou assim: pastor, a situação aqui é exatamente a mesma, nós também tivemos que fechar as nossas portas, e nós também vamos ter que transmitir os nossos cultos online. E ele estava bastante triste com a situação, e eu disse para ele: meu irmão, a situação é geral, é generalizada, e nós vamos enfrentar isso de cabeça erguida, e em oração eu creio que Deus vai estar abrindo portas, e nós vamos voltar a cultuar ao Senhor livremente, como até aqui nós temos feito em nome do Senhor Jesus. E portanto, queridos, a luta é geral, a guerra é geral, mas eu creio, queridos, que maior é o Senhor que está conosco, que vai nos conduzir a uma vitória, se a igreja do Senhor Jesus for persistente em oração. Se a igreja do Senhor for persistente, a Bíblia diz que a igreja orava sem cessar pela liberdade do apóstolo Pedro. A igreja, queridos, eu acho muito interessante aqui, não é, que a igreja, ela não, na situação ali de Herodes, né, que manda prender a Pedro, pretendendo soltá-lo, pretendendo julgá-lo e levá-lo à morte também, como fez com Tiago. A igreja, ela não fez um boicote contra o governo, ela não fez um boicote contra os produtos que vinham de Roma, que eram feitos em Roma, ela não fez nenhum tipo de boicote. Nem tampouco a igreja fez um protesto nas ruas de Jerusalém, né? Vamos levantar cartazes, solta Pedro, Pedro livre. Não, a igreja não fez isso. A igreja do Senhor Jesus, ela não idealizou um plano mirabolante, como as autoridades desconfiavam, temiam, né? Então, mas ela não elaborou nenhum plano mirabolante para soltar Pedro, não. A igreja não fez isso. A igreja do Senhor Jesus, ela não fez esse plano mirabolante, não. A igreja do Senhor Jesus, ela foi para o joelho, ela foi para o clamor, ela foi para a oração. E diz a palavra do Senhor que a oração, queridos, ela abre
portas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Gostaria também, inclusive, de abrir agora a palavra do Senhor convosco, lá no livro de Lucas, no capítulo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, diz o seguinte, olha só que coisa interessante, acerca de oração. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender aquela mulher, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então nós vemos aqui, queridos, uma situação tremenda, resultado de uma oração incessante, de um importúnio através da oração. A Bíblia fala que esse juiz, ele não obedecia homem nenhum, ele não aceitava ordem de ninguém, ele era uma pessoa iníqua, era uma pessoa dura de coração, mas a Bíblia fala que aquela mulher, através do seu importuno, através da sua insistência, a palavra de Deus diz que esse homem decidiu defender a causa daquela mulher, nem que fosse para que ele não voltasse a ser importunado por aquela mulher. E Jesus então usa isso e diz o seguinte: será que o vosso Pai Celestial, o Deus cheio de graça e de misericórdia, será que se a igreja, se vocês clamarem de dia e de noite, ainda que pareça demorado, será que ele não vos atenderá? Essa pergunta, ela é retórica. Obviamente que o Senhor estará respondendo ao nosso clamor. Queridos, e portanto, diz a palavra do Senhor, o Jesus, aqui no último versículo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Ou seja, somente aqueles que não tiverem fé, somente aqueles que não crerem, é que não vão buscar a face do Senhor, que não vão orar para que essas portas se abram. Mas eu quero, nesta noite, encorajar você, encorajar toda a igreja do Senhor Jesus a dobrar os seus joelhos e buscar ao Senhor em oração. Amanhã é domingo e o nosso culto é, portanto, das 19 horas até às 20h30, mais ou menos. E, obviamente, vamos estar também transmitindo uma palavra para a igreja do Senhor Jesus. E queria que você estivesse atento e estivesse, então, voltando-se para o nosso canal, onde você vai estar, portanto, se inscrevendo no nosso canal e vai ter a oportunidade de estar assistindo e participando, não só assistindo, mas participando dos nossos cultos, tá? E que Deus possa nos abençoar grandemente para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Gostaria neste momento que onde você está, você fechasse os seus olhos e nós vamos fazer uma oração e nós vamos estar dando por encerrado o nosso culto desta noite em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai Celestial, visita nesta hora, meu Deus, a igreja do Senhor Jesus, onde
ela estiver. Certamente, ó Deus, grande parte da tua igreja está em casa, está nos seus lares, está juntamente com a sua família, está se protegendo, meu Deus, desta obra maligna que está por aí, meu Deus, atingindo as pessoas, meu Deus, atacando as pessoas, matando as pessoas, Pai, e por isso essas pessoas estão nos seus lares, as famílias estão nos seus lares, e eu peço que o Senhor agora envie o teu anjo, abençoa, Pai querido, sustenta, tira todo pavor, todo medo do coração, Pai, da tua igreja. A tua palavra diz, ó Deus querido, que nós não tenhamos medo, não tenhamos temor de nada, Senhor, mas confiemos no Senhor. Pai querido, a tua palavra diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então que nós possamos crer, possamos confiar no Senhor, meu Pai, e habitemos na sombra do Onipotente, porque nem o mal nos sobrevirá, Senhor. Praga alguma vai chegar à nossa tenda, porque há uma ordem do Senhor para nos guardar e para nos livrar de todo mal. Senhor, nós oramos, portanto, colocando cada família, meu Deus, nas tuas mãos, pedindo que o Senhor derrame agora uma unção de graça, de poder, ó Deus, sobre cada vida agora, curando os enfermos, libertando os enfermos fisicamente, ó Pai, fisicamente, ó Deus, na alma também, liberta a alma, liberta, meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus, desde o alto da cabeça, a planta dos seus pés, ó Deus, e que a tua boa mão seja com cada um. É o que nós oramos, abençoando cada vida para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe. No nome do Senhor Jesus, cumprimente o seu irmão e vamos em paz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.